Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Guilherme, professor de Física. E hoje aqui no nosso canal, na Escola da Física, a gente vai tratar sobre dilatação térmica dos sólidos, ok? Então aqui a gente tem, nosso assunto, dilatação térmica dos sólidos e os subtítulos lá. A dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica, que são os três tipos de dilatação que um sólido sofre. Um corpo sólido sofre. Então, o que é a dilatação térmica dos sólidos? Então, quando eu vario a temperatura de um corpo sólido, a tendência dele é de aumentar suas dimensões. Então, se eu aumento a temperatura, a tendência é de aumentar também as dimensões daquele corpo sólido. Ok? Como aqui, a dilatação térmica é o aumento do volume de um corpo ocasionado pelo aumento de temperatura. Geralmente, o aumento da temperatura de um sólido provoca o aumento de suas dimensões, enquanto uma diminuição da temperatura provoca uma contração. Então, se eu aumento a temperatura de um corpo, ele vai se dilatar, aumentar as dimensões. Do mesmo jeito, se a temperatura diminuir do corpo, ele vai ter uma contração, okay? Ele vai ter uma diminuição aí nas suas dimensões. A dilatação dos corpos sólidos é explicada pelo aumento de vibração dos átomos ou moléculas. Então, como a gente viu na outra aula que tem aqui no nosso canal sobre temperatura, a temperatura ela é o grau de agitação térmica das moléculas. Então, um corpo sólido, por exemplo, as moléculas desse corpo, ou os átomos, elas estão vibrando de uma forma intensa ou menos intensa, mas elas estão vibrando. Quando eu aumento a temperatura de um corpo sólido, por exemplo, as partículas desse corpo, os átomos, as moléculas, elas começam a vibrar muito, Então, começam a distanciar uma molécula da outra. Então, por exemplo, aqui eu tenho esse corpo com uma temperatura inicial TO e um volume inicial VO. Eu aumento a temperatura, ele aumenta aqui as dimensões, aumentou de tamanho. O que aconteceu? Essa molécula aqui, essa partícula, ela começa a vibrar em relação ao ponto de equilíbrio dela, ela começa a vibrar muito, a se distanciar desse ponto de equilíbrio, ok? Então ela começa a distanciar, assim para as outras moléculas. Então aqui vai aumentar a distância entre as moléculas. Então eu aumento a temperatura, eu aumento o grau de agitação das moléculas e por esse motivo eu aumento a distância entre essas moléculas. O resultado é o aumento da dimensão do corpo. Então, o corpo ele vai ter um aumento de suas dimensões por causa da temperatura. Aqui, tendo esse corpo menor, e ele varia para cá, para esse corpo de maior volume. Então, variação de temperatura, variação da distância entre as moléculas. Olha aqui, a distância entre as moléculas aumentou desse corpo aqui à direita em relação a esse corpo menorzinho aqui, à esquerda. Então, a variação da distância entre as moléculas. Variação das dimensões do corpo. Então, se houve aí, a distância aumentou entre as moléculas, as dimensões finais desse corpo também vai aumentar. Então, aí, a dilatação dos corpos sólidos ela é explicada pelo aumento de vibração dos átomos. Então, na dilatação térmica dos sólidos, a gente vai estudar os três tipos aí. A dilatação linear, aqui, a dilatação superficial, essa imagem do meio, e a dilatação volumétrica, a última imagem aí à direita. Ok? Então, quando um corpo sólido ele é aquecido, ele sofre dilatação em todas as direções. Assim surgem três tipos de dilatação: a dilatação linear, a dilatação superficial e a dilatação volumétrica. Então, quando a gente varia a temperatura de um corpo, ele vai sofrer dilatação nas três dimensões, no comprimento, na superfície,
toda na área, né? E também no volume. Então, quando eu tenho aqui uma variação, uma dilatação linear, eu vou trabalhar somente aqui com comprimento, ó, como está aqui, ó, ΔL. Eu tenho uma barra e essa barra eu vou trabalhar só o comprimento dela. Então, meu interesse aqui é só o comprimento dessa barra. Isso é a dilatação linear. Eu trabalho aqui só em uma dimensão, ok? Dilatação linear ou unidimensional. Na dilatação superficial, eu vou trabalhar aí com a área. Olha aqui agora, eu vou trabalhar aqui, ó, com essa parte da frente. A gente tinha aqui, ó, essa barra aqui, a gente verificava essa área aqui no começo. Ó. Aí a gente modificou a temperatura, aí aumentou aqui a área, ó, né? Na verdade, aumentou nas 3 dimensões, mas a gente está dando interesse, enfoque, a gente está estudando só a área. Então, a gente tem aí a dilatação superficial ou dilatação bidimensional. A dilatação volumétrica, né, trabalha as 3 dimensões, né? Aí a gente tem a dilatação tridimensional ou volumétrica. Então, são essas 3 dilatações que a gente vai estudar. A dilatação que trabalha aí o comprimento, a dilatação que trabalha aí a área, né, a superfície, a do meio aqui, e a última que trabalha o volume. A dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica.